Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero discutir um pouco sobre estequiometria. Por quê? Como em todo conteúdo da química, tem quem goste de decorar fórmula, de decorar modelo pronto. Só que matéria exata, isso não é uma boa ideia. Por incrível que pareça, na química, você não precisa de fórmula alguma. Basta você ter um pensamento claro e prático, você resolve qualquer coisa. Com mais autonomia, com mais chance de acertar, com menos tempo do que com uma decoreba de fórmula. Eu vou explicar isso com dois exercícios. Esse, que é da PUC, e esse que é da Unifenas, se não me engano. Mas independente de qual seja a banca, vale para tudo. Ó. Não vou ler esse texto, é inútil, não precisa ler isso aqui não. Vamos para a questão de verdade. Uma desidratação total de uma amostra de sal, sulfato de cobre, pentahidratado, foi obtido 3,6 gramas de água. A quantidade de sal em mol contida nessa amostra de aproximadamente o que ele quer. Ó, ele pegou essa amostra de sal de sulfato de cobre pentahidratado e desidratou com uma chama, com calor, alguma coisa. Qual seria a reação disso? Desidratação. Pega a água e tira ela. Vamos lá colocar isso no papel. CuSO4, pentahidratado, 5H2O. Isso vira o quê? O sulfato de cálcio normal mais 5H2O, certo? Lógico isso. Tem que conservar. Eu não posso criar nada que não existia. Então, o sulfato de cálcio, que era só ele, só um sulfato de cálcio, veio para cá. E essas 5 águas que estavam no retículo do sulfato de cálcio vieram para cá. Até então, perfeito. Nada de errado. Então vamos lá. Pensa uma coisa. Ele afirma para mim, ele me disse que foi gerado 3,6 gramas de água, certo? 3,6 gramas de água. Em grama e proporção, pensa uma coisa. Se eu tenho gramas e que eu tenho composto químico, o que você pode associar? Massa molecular. Ou seja, quantas gramas daquele composto eu preciso para dar um mol? É basicamente isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. Por quê? Você não precisa ficar fazendo um monte de regra de 3, de fórmula, nada aqui. Basta ter um raciocínio rápido e simples. Senão você só vai perder tempo na hora da prova. Não é necessário isso. Olha isso. Ó. 3,6 gramas de água, certo? Isso aqui, esse 5H2O, equivale a 3,6 gramas de água. Tá bem claro isso? Tá, 3,6 gramas de água. O que eu faço com esse dado? Ó, aqui eu tenho 5, entende? E aqui eu tenho 1. Porque tinha 1 sulfato de cálcio pentahidratado. Perfeito. Proporção estequiométrica e massa, o que eu posso fazer? Calcular a massa molecular do composto vai ser de muita serventia. Como que eu faço isso? H2O. Oxigênio, massa molecular dele, 16. Água, do hidrogênio, 1 vezes 2, 2. 2 mais 16 igual a 18. Ou seja, 18 gramas de água equivale a 1 mol de água. Perfeito. Com esse número, o que eu posso fazer? Olha, 3,6 gramas de água é o que gerou essa desidratação, correto? Eu posso calcular quantos mols de água foram gerados. Por quê? Com o mol, eu consigo estabelecer uma proporção daqui, desse cara para esse aqui. Porque aqui é 1 para 5, tá vendo? E nesse ponto que eu quero chegar. No exercício de estequiometria, se você conseguir pensar tudo em mol, é muito mais fácil. Às vezes, não pode ser prático, tá? Às vezes eu confesso que pensar tudo em mol pode ser difícil. Por isso que eu falo, tem que ter autonomia no seu pensamento. Se mol for muito complexo, não for necessário transformar nada para mol, faça só com massa e perfeito. Mas exercício que envolve uma transformação dessa, pensar em mol é mais fácil.
Porque além de você trabalhar com o número inteiro, é uma medida que é mais simplificada na química. Não precisa ficar fazendo transformações para achar ela, certo? Então vamos lá. 18 gramas é 1 mol, então 3,6 é x. Multiplica cruzado. 18x igual a 3,6. Formar a conta, vou resolver já. 3,6 dividido por 18. 36 dividido por 180. 0,02. Pronto, resolvida a conta. Ou seja, aqui eu tenho 0,2 mol de água, que é o que foi gerado. Só que ele não quer quanto mol de água. Ele quer quanto mol de sal. Aí que entra a questão principal. Por quê? Lembra a proporção que eu falei pra você aqui? Essa proporção aqui. De 5 para 1. 5 água para 1 sulfato de cálcio. Sulfato de cobre. É isso que eu vou usar agora. Ó, se um sulfato se um sulfato de cobre gera 5 água, então 0,2 de água gera quanto de sulfato de cobre? Basta calcular. Ó, 0,2 igual a 5x. 0,2 dividido por 5 igual a 0,04. Então, o gabarito é B. Percebe? Você percebeu uma coisa? Porque, ó, raciocínio simples. Ele me deu uma reação. Falou quanto de produtos eu tive, em grama. E perguntou quanto tem de mol de outro produto. Então, tá claro que massa e mol tá relacionado. Então, se eu achar a massa molecular do composto em questão, já vai me ajudar muito. Ó, 3,6 gramas de água. Ele quer mol disso aqui? Converte isso aqui para mol. E põe na equação. Você vai achar uma proporção. Aí é só resolver. E acertar a questão. Perfeito.